Então, voltamos para nossa terceira etapa dessa nossa formação e agora nós vamos trabalhar mais efetivamente atividades práticas de como colocar em prática a proposta de atividades que nós apresentamos até agora. Então, nós refletimos sobre a importância da motivação do professor de estar preparado para trabalhar com as crianças. Refletimos um pouquinho sobre a história da literatura aqui no Brasil. Refletimos sobre a contação de histórias, o que é importante para a gente, o que é importante na hora de contar histórias, um pouco de teoria teatral. Para a gente fazer a contação de histórias é importante também a gente pensar em alguns aspectos, como eu acabei de falar anteriormente. E agora, então, nós vamos pensar uma proposta. Quais são os aspectos que eu preciso considerar para uma proposta prática para trabalhar a literatura, então, na educação infantil. Aqui nós vamos, então, pensar e compartilhar com vocês algumas ideias de uma oficina de literatura. Bom, primeiramente, em uma oficina, eu preciso definir uma proposta de trabalho. Inicialmente, eu preciso pensar que tipo de obras as crianças vão se ocupar nessa oficina. Que tipo de obras literárias, de livros eu vou trabalhar com as crianças. Uma categoria que nós poderíamos considerar seria a temática. Qual a temática que eu gostaria de abordar com a minha turma? Então, isso é bem importante a gente definir. Eu posso escolher livros de mistério, livros de aventura, fábulas. Outra opção são as obras em forma de prosa e poesia. Qual a diferença entre a prosa e a poesia? A poesia são as obras estruturadas em verso, enquanto a prosa são os textos que são uma narrativa contínua, E também eu posso escolher uma obra de um autor ou escrita por vários autores, por outros autores. Nesse sentido, então, eu trouxe aqui, vou compartilhar com vocês essas informações e aí a gente vai pensar também que nós podemos propor um cruzamento simples de categorias. Eu posso trabalhar com os alunos uma fábula, com os alunos maiores, depois eu posso tentar fazer versinhos a partir dessa fábula. Também eu posso escolher livros de uma mesma coleção para fazer um trabalho, uma certa continuidade. Os próprios catálogos podem ser objeto da oficina de leitura. Então é bem importante a gente perceber que quando nós estamos trabalhando a literatura, nós vamos dar preferência então para as obras literárias. Mas quando eu vou fazer uma oficina de leitura, eu posso ampliar o leque de trabalho para outros gêneros textuais e trazer infinitos gêneros textuais para minha sala de aula. Posso trazer rótulos, posso trazer bulas de remédio, revistas, folders, enfim, eu posso trazer textos de gêneros variados. Há dois tipos de leitura, dois tipos de coisas que nós podemos encontrar então na leitura. A leitura informação e a leitura prazerosa, A informação e o prazer nós podemos encontrar na leitura. E aí é importante que a gente vá trabalhando esses aspectos com as crianças também. E algumas propostas de atividades com diversos tipos de leitura. Nós podemos fazer com uma leitura com os alunos maiores, depois nos anos iniciais já,
uma leitura silenciosa. Mas com os alunos da educação infantil, nós vamos dar ênfase para a contação pela professora, ou nós podemos fazer a contação de um colega para o outro dos livros de imagens, ou mesmo a partir de uma contação feita pela professora, a professora vai estimular os alunos a recontarem a história, contar a história para o colega, e também eles adoram fazer jogos teatrais. Nesse sentido, a gente pode realmente explorar o máximo que a gente puder a questão do jogo teatral, porque é justamente no jogo que a catarse se manifesta, que você ocupa o lugar do personagem, e às vezes, através desse jogo teatral, as crianças elas podem sanar muitas dificuldades que elas têm em suas vidas. Além disso, é importante que a gente perceba que cada criança, né, o importante de fazer esses momentos uma possibilidade de expressão da fala e de escuta para cada criança, porque durante o jogo teatral nós vamos ir também dando oportunidade para a criança manifestar seus desejos, suas angústias, suas frustrações, enfim. E nós podemos trabalhar unindo a literatura, a poesia, também com a educação. E aí tem um livro que eu adoro, que é antigo e com certeza vocês também devem conhecer, mas vale a pena a gente trabalhar com os alunos da educação infantil, que é este livro aqui. Alguém já viu essa capa deste livro? Essa obra fala sobre o quê? Sobre animais? Quem já viu, já leu uma história que fala de galinhas? O sanduíche da Maricota. O que será que essa história vai contar? De um sanduíche. E o que será que a Maricota gosta de comer no seu sanduíche? Vamos descobrir? A galinha Maricota preparou um sanduíche. Pão, milho, quirera e ovo. Mas quando ia comer, ela estava tão feliz com o sanduíche preparado. Só que quando ela ia comer, aconteceu o quê? A campainha tocou. Que será que tem? Quem será que tocou a campainha? Ring, ring, ring. Quem será? Era o bode Serafim e exclamou: vixe, falta aí um capim. E aí colocou um capim no sanduíche da galinha Maricota. Olha a cara dela, será que ela gostou deste capim? Aí, de repente, chegou o Kim, o gato, cumprimentou a galinha e, vendo o sanduíche, palpitou: falta sardinha. João, o cão, também veio com seu jeito de bom moço e educado, sugeriu: coloquem nele um bom osso. A galinha estava ficando muito angustiada. Sempre zumbindo e agitada, chegou a abelha Isabel, olhou o esquisito recheio e falou: melhora se puser mel. Olha só no que se transformou o sanduíche da galinha. Da janela, ouvindo o papo muito metido a bacana, falou convencido o macaco: claro que falta banana. Nossa,
que tal esse sanduíche? Banana, sardinha, mel, era o rato Aleixo, milho, osso, capim, out! Vocês esqueceram o queijo. Pois bem, a brincadeira acabou quando a raposa Celinha falou bem para Maricota e falou, olhou bem para Maricota e falou: falta a galinha. Aí sim, a galinha se desesperou. Imaginou ela no meio do seu sanduíche. Nossa! Maricota ficou brava. Fora daqui, minha gente! Jogou fora o sanduíche e começou tudo novamente. Pão, milho, quirera e ovo. Era o que era para ter sido. Quem quiser que faça o seu com o recheio preferido. E os outros ficaram do lado de fora, vendo a galinha Maricota comer seu sanduíche preferido. E agora eu pergunto para vocês, qual é o seu sanduíche preferido? O que você costuma colocar no seu sanduíche preferido? É muito interessante instigar os alunos a contarem o que eles gostam, até para a gente aproveitar trabalhar a questão da alimentação. Aqui nós vemos também as palavrinhas que rimam, trabalhar a rima. E é muito interessante também estimular os alunos a recontarem a história. Cada aluno, então, vai contar o que lembra da história. E nós poderíamos também fazer um sanduíche da Maricota. Poderíamos desenhar o sanduíche no papel, desenhar os ingredientes do sanduíche, trabalhar, fazer o desenho e depois recortar os ingredientes e depois montar um sanduíche, ou realmente trazer os ingredientes para a sala de aula, montar o sanduíche com a turma. E aí também a gente pode instigar os alunos a pensar, e se viessem outros animais? Por exemplo, o que será que eles iam colocar dentro do sanduíche da Maricota? Por exemplo, se viesse uma minhoca, o que a minhoca iria colocar no sanduíche da Maricota? E é interessante a gente perceber que este livro, ele não só narra uma história, mas ele narra de forma poética, usando o texto em forma de prosa, em forma de poesia. E a minhoca, por ser pequena, chega depois, mas logo berra. Me escutem, vale a pena por um molhinho de terra. E aí, vocês, o que vocês acham que outros animais iriam sugerir? Então, as releituras de todas as obras é uma forma de estimular no aluno também ir desenvolvendo a sua imaginação, a sua memória, o raciocínio. E o que é ler? Mais do que nunca, ler é construir sentidos. É você ir para lugares que jamais teria ido sem sair do lugar. É fazer as crianças sonharem, viverem realmente, viajar por entre as linhas. Como diz Elsa Trioletti, o texto escrito deitado, ao som da voz se levanta e anda. Então, o texto, na verdade, ele só vai ter sentido, uma obra literária só vai viver no momento em que ela for lida. E aí, para finalizar essa nossa reflexão, eu quero questioná-los. Qual é a principal função da língua? A função da linguagem é comunicar. E quando eu falo isso, eu gostaria que vocês percebessem que a criança,
ela está passando por um momento muito interessante na educação infantil, que ela vai ir se apropriando da fala e vai se preparando para a escrita. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um videozinho que é uma propaganda, na verdade, mas que faz a gente refletir sobre como que a criança vai se desafiando e como a criança vai aprendendo a falar, vai aprendendo o que estimula a criança a falar. Ô papai, mu. Olha papai, leite papai, não. Agora sim, né papai? Entendeu? Quanto mamãe te comunicas melhor. Esse é um vídeo que foi lançado em homenagem às mães. E aí a gente pode perceber nesse vídeo o quê? A criança, antes dela falar, ela se comunica com as mãos. Ela vai mostrando, vai indicando. E sei que esse vídeo extrapola um pouco. Se tiver algum pai por aí, deve ficar, não, os homens não são assim, eles entendem. Mas aqui realmente foi feito um vídeo em homenagem às mães. Mas o interessante é perceber o quê? Que a criança, nesta fase que ela aponta, se ela aponta e o adulto entende o que ela quer e traz, ela não vai sentir a necessidade de falar. Então aqui entra a questão da pronúncia. Quando uma criança aponta para algo, você tem que falar para ela. Água. Você quer água? E ela vai dizer, água, água. Você não vai ficar repetindo o que ela falou. Você tem que falar a palavra corretamente para que a criança aprenda a forma correta de falar essa palavra. Água. Então, quando nós estamos interagindo com a criança, às vezes a gente acaba pelo manhês, a gente acaba, em vez de nós ensinarmos a criança a falar, nós acabamos falando a linguagem da criança. Ela diz, ai, aua, aua, ai, filhinha, tu quer aua? Tem que a mãe, pelo contrário, a professora tem que fazer de conta que não entendeu, não entendi. O que você quer? Água? Fazer a criança repetir a palavra, pedir brinquedo, carro, carrinho, ir falando bola, eu quero a bola, e aí o pai, mamãe, professora fica repetindo bola. Gente, nós precisamos cuidar muito dessa questão da pronúncia. E também eu gostaria de mostrar para vocês que a criança, ela só vai falar se ela sentir a necessidade de falar. Quando eu era coordenadora pedagógica lá em Cidade Nova, na escola Raimundo Almeida, uma mãe com uma criança na educação infantil com 4 anos que quase não falava. E a menina, que vou usar um outro nome, um nome fictício, vamos dizer que era a Kathleen, ela tinha muita dificuldade de falar. Então a mãe chegou um certo dia e me pediu, Prof. Lu, você tem um número de um médico de cabeça? Eu disse, ué, por que isso que é um número de médico de cabeça? Eu preciso levar a Kathleen no médico de cabeça porque ela não fala. E aí conversei com a mãe, tudo, e disse, olha, mas vamos agora tá iniciando o ano, vamos acompanhar um pouquinho ela, quem sabe se a gente sentir necessidade, nós vamos fazer um encaminhamento para o especialista. A mãe concordou, então. Naquela semana, a Kathleen estava de aniversário e a mãe fez um bolo e convidou os colegas para ir lá na casa e me convidou também. E lá na casa eu percebi o quê? Que a Kathleen,
Ela fazia, a mãe saía desesperada para entregar as coisas na mão dela. E isso ocorreu várias vezes durante aquele período que nós estivemos na casa. E o que eu queria dizer para vocês? Que no final da festinha eu disse para a mãe, olha, eu quero te dizer algo, a Kathleen não vai falar. A mãe se desesperou. Não, Prof. Lu, não me diga isso, Prof. Lu. Como? Por quê? Eu disse, ela não vai falar porque ela não precisa falar. O que ela apontar, a senhora sai correndo e alcança na mão dela. Então ela só vai falar se sentir a necessidade de falar. E aí eu expliquei para a mamãe a questão da pronúncia, a questão da importância de reforçar as palavras. E não deu 2 meses, a menina começou a falar assim surpreendentemente, muito bem. E outra questão que as crianças na educação infantil têm dificuldade é quando vão passar da fala para a escrita, que lá depois no último ano da educação infantil a gente trabalha mais também com letras, desperta o desejo da criança para sentir a necessidade de escrever, porque da mesma forma que a criança precisa sentir a necessidade de falar, para falar, a criança, para aprender as letras e sentir vontade de ler e escrever, ela precisa sentir a necessidade. E é assim que nós vamos ir avançando. Aqui eu trouxe uma dica para as crianças que às vezes têm dificuldade com os encontros consonantais, por exemplo, o P e o R, pra. Em vez de dizer prato, as crianças falam pato. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade. Como é que eu vou ensinar o meu filho a falar prato? Ele só diz pato. Então, uma brincadeirinha que até foi uma fonoaudióloga que certa vez me ensinou, quando o Davi era pequeno e estava dizendo pato para prato. E aí, ela me ensinou essa dica. A gente brinca com as crianças assim. Para, pra, prato. Para, pra, prato. E assim nós podemos ir fazendo com as outras palavrinhas que tem encontro consonantal. Por exemplo, preto. Pere, preto. Pere, preto. A gente vai brincando com as sílabas para estimular, então, a criança a falar. Outra palavra, a palavra planta, que muitos dizem o P e o L, às vezes é um pouquinho mais difícil. Planta. Planta. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês, para a gente trabalhar com a pronúncia. E é muito importante também trazer alguns trava-línguas, trazer um trava-língua na tarde. Nessa tarde nós vamos tentar falar essas palavrinhas rapidinhas, palavrinhas semelhantes, mas ir trabalhando. Trava-língua é muito interessante a gente trabalhar com trava-língua. Então, gente, mais do que nunca, eu quero dizer que nós precisamos de muita motivação, muita alegria para conseguir fazer com que os nossos alunos venham para a escola felizes e que nem toda atividade que ocupa produz aprendizagem. Nós precisamos ter clareza que na educação infantil os alunos não estão na escola apenas para serem cuidados, mas eles estão na escola para serem educados, para serem estimulados a se tornarem pessoas de bem, pessoas que sejam ativas, que tenham vontade de participar da sociedade, que saibam interagir com o outro. E agora, então, quero fazer com vocês um desafio, uma atividade. Vocês podem fazer sentados ou ficar em pé, que é uma brincadeirinha com uma poesia. Quando eu disser eu, vocês vão bater palmas. Quando eu disser você, vocês vão bater os pés. Combinado? Então vamos lá. Se eu fosse você e você fosse eu seria você e você seria eu.
Mas como eu não sou você e você não é eu amo você e você ama eu. Muito obrigada. Então, com essa atividade, nós vamos chegando ao final deste nosso encontro virtual e vale a pena insistir. O importante é o processo de mexer com livros, de lidar com eles, folhear, tomar posse. O aprender vem depois. Na educação infantil, a criança precisa estar em contato com livros, livros de plástico, de tecido, de papel, e ter aqueles livros que eles possam manusear. Normalmente a gente tem livros que são para bonito apenas, a professora conta, não deixa eles nem tocar. Vamos ter também aqueles livros que eles possam tocar, manusear. E seria muito importante que pelo menos 10 minutos por dia os alunos interagissem com livros. Vamos colocar isso como uma meta do nosso trabalho. Eles adoram, eles se divertem, eles se encantam com os livros. Vamos organizar, dispor os livros de diferentes formas, que isso também estimula o desejo por tocá-los. O livro, como diz Monteiro Lobato ao falar sobre livros, o mundo se faz com homens e livros. E este cara foi quem realmente fez toda a diferença na literatura infantil no nosso país. E eu reforço, o mundo se faz de homens e livros. Eu quero finalizar com um pequeno ensaio de poesia que eu fiz, dizendo que uma vida sem leitura é uma vida sem cultura, é uma vida chata, assim como quando o cadarço desata. Falta fascínio, falta imaginação, falta amor, falta paixão. É uma vida sem emoção. Então, com essa pequena poesia, eu finalizo. Espero que realmente essas nossas reflexões possam contribuir de alguma forma para a vida pessoal e para a prática profissional de vocês. Façamos um mundo melhor pela educação. Tenho certeza que os nossos alunos farão a diferença. E ser educador é isso, é plantar sementes de sonhos no solo fértil da esperança. E eu compartilho com vocês aqui. Quero enviar a todos muitas energias positivas e quero que vocês se contagiem com elas. Realmente, cada um de nós somos energia, nós somos vibração. E assim como compartilho as minhas energias positivas com vocês, quero que vocês compartilhem com os alunos e vamos tornar realmente esse mundo melhor. Um grande beijo no coração de todos vocês. Que o som da vida pulse cada vez mais forte em todos nós. Um abração, até uma próxima oportunidade.